Fala aí, meus queridos! Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tema hoje que está muito em voga, principalmente nas redes sociais. Se você tem Instagram, TikTok, você já deve ter visto algum vídeo sobre isso, que é sobre a Cazé TV e as apostas esportivas. Como nós estamos em Copa do Mundo, esse assunto está bem em alta, principalmente porque tem um movimento de pessoas falando mal da Cazé TV em virtude das propagandas que ela vem fazendo justamente sobre as bets. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas se você espera que eu vá ficar aqui cancelando a Cazé TV ou hateando ela, você está muito enganado, porque hoje a discussão vai ser muito mais inteligente e muito mais profunda do que essa discussão rasa que você vê aí pelas redes sociais. Bora lá! Bom, então para iniciar esse vídeo eu queria te fazer uma pergunta. O que é mais perigoso? Você viajar de carro ou de avião? Provavelmente você já ouviu essa pergunta em algum momento e sabe que viajar de carro é muito mais perigoso do que viajar de avião. Avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas por que as pessoas têm muito mais receio normalmente de viajar de avião do que de carro? Simples, porque os acidentes de avião eles são muito mais noticiados do que os acidentes de carro. Você provavelmente durante essa semana não viu nenhum, ouviu pouquíssimos acidentes de carro sendo noticiados. Mas certamente a quantidade de acidentes que foram noticiados foram muito menores do que os acidentes que de fato aconteceram. E por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro das finanças comportamentais existe uma coisinha chamada heurística da disponibilidade, que é quando a pessoa ela associa que um fato tende a acontecer mais vezes muito em função da disponibilidade de informação que você tem sobre aquilo. Ou seja, quanto mais um evento ele é divulgado, mais você acha que ele acontece, que é exatamente o que acontece com os acidentes de avião. Como eles são muito mais divulgados, parece que eles acontecem com muito mais frequência do que os acidentes de carro, por exemplo. E é claro que se você chegou aqui a primeira vez, você vai se inscrever aqui no nosso canal e vai deixar o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e recomendá-lo para cada vez mais pessoas. Então, se inscreve aí e deixa o seu like, hein? E bom, voltando a falar sobre as bets, o que acontece nesse mundo é que você provavelmente já viu alguma propaganda de bet em algum momento, seja na televisão, seja no Instagram, no YouTube ou em qualquer meio de comunicação que você já possa ter utilizado aí pelo menos nos últimos anos. Dificilmente você nunca viu uma propaganda de bet aí na sua vida. E a questão principal que as pessoas mais têm falado na Cazé TV é com relação à frequência com que eles vêm falando sobre as bets e principalmente sobre a maneira com a qual eles falam sobre a bet em si. Parece que é de uma maneira um pouco mais apelativa do que o normal, pelo menos é o que as pessoas mais vêm comentando. Eu, sinceramente, no começo tive um pouco de dificuldade de entender porque eu não costumo assistir jogos da Copa pela Cazé TV. Eu tô assistindo pouquíssimos jogos dessa Copa e os que eu estou assistindo tá sendo mais pela Globo. E quando eu fui dar uma olhada nessa divulgação, eu vi que pelo menos é um pouquinho diferente do que a maior parte das pessoas vem fazendo. Mas não significa necessariamente que o grande problema das apostas aqui no Brasil seja em virtude dessa propaganda da Cazé TV. Aqui no Brasil nós temos um número muito grande de pessoas que apostam, muito grande mesmo, mas isso não é um fenômeno que está acontecendo agora. Não começou a acontecer apenas na Copa do Mundo. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Pelo menos há 2 anos atrás, o Banco Central fez uma pesquisa aqui no Brasil e verificou que apenas no mês de agosto de 2024, as bets tinham movimentado mais de 20 bilhões de reais. E isso é mais do que 10 vezes maior do que o número de apostas nas loterias que foram feitas. Então, a Mega Sena movimentou menos de 2 bilhões e as bets movimentaram mais de 20 bilhões. Então, perceba como lá em 2024 esse movimento já era bem grande. Mas, lá em 2024, você provavelmente não via ninguém falando sobre esse assunto com tanta ênfase, né? E no ano passado, a Anbima, ela publicou o Raio-X do Investidor, que é um relatório muito aprofundado e bem sério feito a respeito do perfil dos investidores aqui no Brasil. E a Anbima já tinha registrado que as pessoas estão apostando cada vez mais na medida em que o tempo vai passando e que as pessoas da geração Z, que são aquelas que têm ali entre 16 e 30 anos, são as pessoas que mais apostam aqui no Brasil, o que corrobora com o perfil de pessoas que mais apostam no mundo todo. E agora, no ano de 2026, com o início da Copa do Mundo, a Cazé TV ficou muito em evidência aqui no Brasil, muito mais do que ela vinha ficando nos anos anteriores. Ela vem crescendo bastante ao longo do tempo, principalmente ali depois da pandemia, que foi quando ela foi criada, mas agora em 2026, como ela tem a exclusividade de vários jogos da Copa do Mundo, ela está tendo muito mais acesso de pessoas que até mesmo antes nem conheciam a Cazé TV. E vem chamando a atenção justamente a forma como eles vêm fazendo a publicidade das bets, como eu falei ali anteriormente. O que faz parecer que o número de pessoas que estão apostando nas bets agora está muito maior do que era anteriormente. Mas isso não é verdade. Até porque não tem muitos dados oficiais ainda
do aumento de pessoas apostando em bets desde o início da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, se você viu algum vídeo de algum influenciador dizendo que aumentou muito a quantidade de pessoas apostando aqui no Brasil, tenta dar um Google aí, pesquisar na internet algum número oficial, porque você vai ter bastante dificuldade para encontrar isso, assim como esse influenciador também teria se ele tivesse feito uma pesquisa. E por isso que eu falei lá no início, isso aqui não é uma discussão superficial sobre o tema, é muito mais profundo. Mas isso não quer dizer que a Cazé TV não tenha nenhum tipo de responsabilidade sobre aquilo que ela está fazendo ou sobre um determinado aumento de número de apostadores. Eu imagino que sim, deva ter aumentado o número de pessoas apostando, até porque a Cazé TV, nesse momento da Copa do Mundo, está com uma audiência altíssima. E para pensar um pouco, qual é o tipo de público que a Cazé TV mais conversa? É justamente aquele público mais jovem da geração Z, que tem ali entre os seus 13, 14, 15 anos e vai até os 30, 35 anos. É justamente esse o tipo de público que a Cazé TV mais conversa. E como eu falei anteriormente, esse é o tipo de público que mais aposta no mundo, e principalmente aqui no Brasil. Então aqui fica um grande alerta nesse vídeo. Se você tem um filho ou se você tem essa idade, preste muito atenção em como que está o seu comportamento e como que fica a sua vontade de jogar depois que você vê algum tipo de publicidade com relação a isso, principalmente ali na Cazé TV. Porque, de fato, é consenso entre todas as pessoas que estudam esse tema que sim, a publicidade de casas de apostas, de bets, ela aumenta a vontade que a pessoa tem de jogar. Quanto mais vezes você ver propagandas falando sobre isso, maior vai ser a sua vontade de jogar. Isso é fato. E se algum influenciador que você segue está dizendo o contrário, bom, aí tem duas possibilidades. Ou essa pessoa ela está sendo patrocinada por uma bet, ou a empresa que ela trabalha é patrocinada por uma bet, ou a segunda possibilidade é que ela não tem nenhum conhecimento sobre aquilo que ela está falando, o que também é muito provável. E eu digo para você com toda a propriedade do mundo porque eu sou pesquisador dessa área. Eu estudo isso há bastante tempo, eu já li para mais de 500 artigos assim tranquilamente, nos últimos 2 anos pelo menos, sobre as bets, casas de aposta, o marketing envolvido entre elas e tenho até trabalhos publicados sobre isso. Então eu te digo com tranquilidade, se você vê alguma propaganda de bet com muita frequência, isso vai aumentar a sua vontade de jogar. E uma coisa é, por exemplo, apenas a Cazé TV está fazendo esse tipo de publicidade. Mas o que acontece é que é na Cazé TV, é na emissora X, na emissora Y, é no canal X, no canal Y. Os clubes de futebol também da Série A do Brasileirão, quase todos eles são patrocinados, o patrocínio master ali, aquele patrocínio principal, é por uma casa de aposta e principalmente os influenciadores dos clubes, também em sua grande maioria, quase todos, são patrocinados por uma bet. Então, se você acompanha futebol, esse ecossistema está dominado pelas bets. Para onde você olha, tem uma casa de aposta. Tem alguém dizendo para você que se você apostar, você pode ganhar tanto dinheiro. Tem uma pessoa dizendo que é fácil para você ganhar dinheiro com bet. E assim sucessivamente. Sendo assim, é natural que você aumente a sua vontade de jogar e veja aquilo com naturalidade. E você associe que ganhar dinheiro com bet é fácil, é tranquilo. É só você apostar naquele evento que provavelmente vai acontecer que você vai ganhar dinheiro. E uma coisa também que a gente precisa falar aqui é que uma pessoa que ela é viciada em bet, as bets proporcionam na cabeça dela o mesmo efeito, por exemplo, que uma coisa ilícita, né? Que você provavelmente já deve entender aí que eu tô falando. Mas qual que é a diferença? Por que a bet ela acaba sendo um ponto de muito mais preocupação? Porque ninguém em sã consciência fuma um cigarro achando que ele vai fazer bem para sua saúde. Até porque no verso de todo maço de cigarro tem ali uma coisa que ele pode causar, como por exemplo uma doença incurável e que pode levar você ali até a perder a sua vida. Da mesma forma, ninguém consome uma bebida alcoólica achando que aquilo ali vai fazer bem para sua saúde. Mas quando a pessoa ela vai apostar, ela muito provavelmente acredita que com aquela aposta ela vai conseguir ganhar o dinheiro para conseguir fazer o pagamento do seu aluguel, o pagamento da fatura do cartão de crédito, ou que, em muitos casos, aquela pessoa vai ganhar mais com a bet do que ela ganha com o seu respectivo salário. Então perceba como é diferente e é muito mais grave o efeito que as bets causam na cabeça de uma pessoa. E é justamente por isso e por vários outros fatores que ela deve ser encarada com muito mais atenção. Para finalizar, o que eu quero dizer aqui, o ponto principal é que, se você tem um filho que tem ali entre seus 16 e 30 anos, preste muita atenção no tipo de conteúdo que ele assiste e nos comportamentos que ele acaba te apresentando ali. Porque essa pessoa, ela está assim muito mais propensa a apostar se ela consome conteúdos de futebol. Não caia na conversa daquele influenciador dizendo que só a Cazé TV é a grande vilã a respeito das apostas aqui no Brasil. Muito pelo contrário, é todo um ecossistema que acaba funcionando para que as bets elas consigam ganhar cada vez mais dinheiro.
Não caia nesse discurso raso desse influenciador que você segue, porque sempre que tem um movimento muito massivo na internet de influenciadores de um lado político e de outro lado político falando sobre a mesma coisa, defendendo o mesmo ponto, é porque tem alguma coisinha ali por trás que talvez você não esteja vendo naquele momento. Principalmente quando a discussão ela é sobre o cancelamento de algum canal, de algum veículo, de alguma pessoa. A nossa intenção aqui nesse vídeo é te trazer essa discussão de uma maneira muito mais aprofundada e muito mais inteligente. Para finalizar, qual que é o meu ponto? Cadu, você é contra as bets serem legalizadas? Não, não sou contra. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro e você, se quiser apostar, você é livre para isso. Mas qual que é o ponto principal? É a forma como as bets são divulgadas aqui no Brasil. Isso, com certeza, precisa urgentemente ter uma mudança, porque o problema está justamente aí. Se você diminuir a frequência de publicidade com relação à casa de apostas e principalmente se você deixar claro os reais riscos que uma casa de apostas ou que uma bet pode trazer para a sua vida, você com certeza vai começar a notar uma conscientização muito maior acerca disso pelas pessoas, e a pessoa que de fato apostar, ela vai apostar sabendo as consequências que aquilo ali traz para a sua vida. Então, esse é o ponto, né? O problema não é a casa de apostas existir, e sim a forma como ela é divulgada. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com isso? Você realmente acha que a Cazé TV ela deve deixar de existir? Você acha que as publicidades de casa de apostas devem deixar de existir? Ou você acredita que a forma como as bets são divulgadas não aumentam de fato a propensão que uma pessoa tem a apostar? Quero te ouvir, quero ver o que você tem a dizer sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso vídeo é de alta relevância, hein? E na próxima terça-feira eu volto aqui com mais um vídeo de altíssima qualidade, mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos aqui no canal, inclusive sobre apostas, investimentos, orçamento doméstico, como gastar menos com cartão de crédito. E se você é um empresário, nós também temos vários vídeos aqui para te ajudar a gerir as finanças da sua empresa de uma maneira muito mais inteligente. Até a próxima, hein?